Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera. Solta a vinheta, Isa! Galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão boazinha? Estão se cuidando? Estão bebendo água, tá? Ah, muito bom. Gosto assim. Vocês estão, assim, se conhecendo, estão tendo paciência com vocês, estão sendo gentis com vocês? Ah, muito que bem, espero que sim. Como eu só falo isso no final, vou falar aqui rapidamente o lembrete pra vocês, que a gente tem episódio novo toda quinta, de manhã, em todas as plataformas de áudio. E a gente tem o grupo no WhatsApp para falar dos episódios e temas correlatos aos episódios. Se você se interessar em entrar no nosso grupo, é só clicar no link que está aqui na descrição do episódio, tá bom? Tá bom. Falados esses recados, então, esses combinadinhos, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é uma brisa que eu vira e mexe e entro. Vocês vão ver que é uma coisa meio maluquinha, mas eu acho que vai fazer sentido, né? Você sabe como é que são os meus divertidamares, né? Eles são meio... Mas no final vocês se identificam, então eu acho que vai ser esse caso. A ideia qual que é? A brisa qual que é? Que eu penso muito. É que, no fundo, ninguém sabe exatamente o que tá fazendo. E, de fato, tá todo mundo só tentando e errando. Vocês têm essa impressão? Vocês já pensaram nisso? Vocês já tiveram essa percepção? Já fizeram essa observação? De que, na verdade, ninguém sabe direito o que tá fazendo, assim? Só que tá todo mundo fingindo que sabe. Todo mundo com uma postura de tipo assim... Eu sei perfeitamente o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo as coisas com muita tranquilidade, muita segurança. Mas no fundo, tá todo mundo só meio que experimentando, assim, tá chutando. A vida acaba sendo, a vida adulta, principalmente, né? Adulta premium, acaba sendo, assim, um eterno teste de alternativas em que você não sabe exatamente o cálculo ali, a resposta, mas você vai chutando as alternativas. Existem alternativas pra você escolher, só que você não sabe exatamente qual é a resposta. Você não sabe a resposta certa, então você vai chutando, você chuta. Você vai tentando. Você A, B, C, D. Se você não sabe qual que é, você marca C. Você não sabe muito bem, porque as respostas ali não estão claras. E não dá tempo de ficar fazendo a conta pra todas as questões daquela prova. Não dá tempo de separar e avaliar o resultado de todas as alternativas, né? Então você tem que escolher uma, tem que ser rápido. Se ela vai ser a certa, não sei. Então a minha sensação, eu fico pensando muito nisso. A minha brisa é que tá todo mundo meio que fazendo isso, assim. Tá todo mundo eternamente respondendo as questões assim, chutando o resultado. Porque a gente não sabe viver direito, né? Ninguém ensinou. Teve alguns conteúdos que me inspiraram, me fizeram chegar nessa reflexão. Coisas que eu vi nas internets, que eu vou até pedir para as meninas colocarem aqui na tela. Eu vou mandar para elas o print, então se você estiver me assistindo, você pode ver na tela. São alguns memes, conteúdos. O primeiro foi algum meme que eu vi que eu não consegui achar, falando que a vida de adulto é um monte de gente fingindo que sabe o que tá fazendo. Essa foi a primeira. Teve outro que era um print também que eu vi de frase de Twitter, que a menina falava assim... Eu vou ler aqui pra vocês. Reunião só existe porque ninguém sabe direito o que tá fazendo, aí junta todo mundo pra ver se inventa. Gente, é perfeito isso, eu achei perfeito. Porque isso, tipo assim, na reunião, todo mundo ali se junta porque no fundo ninguém sabe direito o que fazer. E aí tem que se reunir pra ver se ali na discussão, no debate, surge uma resposta. Se a gente consegue concordar em reunião... Se a gente consegue concordar entre vários adultos, qual alternativa a gente vai escolher para aquela questão? Sem saber direito qual vai ser o resultado. Ninguém ali sabe. Porque se alguém ali soubesse, tivesse certeza, já teria respondido sozinho a pergunta. Já teria dado a solução sozinho, mas ninguém sabe. E aí todo mundo se reúne para ficar discutindo, cada um da sua perspectiva individual sobre o problema, para poder chegar a uma solução em que todos os adultos ali finjam que concordam e falam, não, acho que essa solução parece que faz mais sentido, então vamos tentar essa. E aí vocês, coletivamente, assim, os adultos pegam a caneta e marca ali a letra C na prova. E se repetir, pelo menos eu repetir em grupo. Se errou a questão, pelo menos não é pra pessoa sozinha. Você divide a responsabilidade com todos os outros adultos que estavam naquela reunião, porque todo mundo decidiu que era aquilo que a gente ia fazer. Assim, eu confesso pra vocês que eu não sei se isso se aplica a todas as áreas do conhecimento, todos os trabalhos, todas as reuniões, mas é que essa frase me lembrou muito a minha época de agência, assim, a época que eu trabalhei com publicidade.
Tadinha. Tadinha, que barra. Porque, assim, admiro muito, tá? Vocês, publicitárias e publicitários. Não sei se tem alguém aqui que me ouve que é dessa área. Já trabalhei, acho bem difícil, tá? Acho um mercado bem complicado. Admiro muito quem tá firme nesse mercado, porque é treta. As reuniões de publicidade, principalmente quando era reunião criativa, de estratégia, era muito sobre a gente discutir o que cada um achava. Porque é uma coisa muito incerta. Você decidir a comunicação de um produto, a comunicação de uma empresa, nunca vai ter um resultado certo. Um resultado completamente mensurável, de acordo com a fórmula que você vai fazer. Porque depende de muitas outras coisas, né? Você vai fazer uma propaganda de um produto, você pode até pegar pesquisa de tipo o que o consumidor mais gosta, o que eles gostam de ver, no que eles mais acreditam e tal. Só que aí se você faz uma propaganda toda em azul e no dia seguinte tem um barraco entre Brasil e Argentina e a gente passa a odiar a cor azul, pronto, já fudeu. Essa campanha já não vai dar certo, entendeu? Então meio que não tem como saber. Então você vai na melhor opção, você vai na opção que parece mais cabível. Essa da reunião, que é um monte de adulto que não sabe o que fazer, me pegou demais. Eu fiquei muito, tipo, brisando e pensando em várias reuniões de vários lugares. Como é que seria? Tipo, várias pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então esse foi um outro ponto de reflexão. Um outro também, que ficou guardado nessa mesma caixinha mental, nessa mesma pastinha da minha mente, foi o print de uma fala, que depois eu fui descobrir, pesquisando, que é do filme Liberal Arts. Em que o ator lá, o personagem, fala... Nobody feels like an adult. It's the world's dirty secret. Em português, ninguém se sente realmente adulto. Esse é o segredo mais bem guardado do mundo. Gente, isso me impactou. Essa frase me impactou. Porque eu acho que é muito verdade. Eu acho que se você for perguntar assim, conquistando a confiança das pessoas, conseguir perguntar pra elas de um jeito bem íntimo, bem juntinho, bem assim, abre o coração pra mim. Perguntar assim, você se sente adulto? Você fala, não, eu tenho... Eu me sinto adulta, eu acho que eu tenho todos os skills e as respostas corretas pro mundo de um adulto. Eu acho que não. Acho que no fundo... Eu acho que no fundo não. E realmente é um segredo mais bem guardado do mundo. Porque ninguém vai falar que não se sente adulto. E as outras pessoas não vão concordar. Porque também eu acho que o andar da carruagem, assim, o equilíbrio das coisas, também depende um pouco da gente fingir que sabe. Entendeu? Que a gente sabe o que tá fazendo. Porque senão a coisa talvez fique um pouco caótica. Ou talvez, será que poderia ficar um pouco melhor? Se a gente parasse de fingir que sabe e fosse mais humilde, né? E a gente começasse a admitir que não sabe, mas a gente tá tentando o nosso melhor e tentar as coisas nessa vibe, nessa humildade. E ouvir as pessoas também nessa humildade, sabendo que a outra pessoa também tá tentando, né? Então, eu não sei, mas eu sei que muito do que a gente vive, assim, a minha sensação é que é sustentado por esse pacto de que todos nós vamos fingir, nós adultos, né, de fato, nós todos vamos fingir que sabemos o que é ser adulto e sabemos o que fazer com adultos e vamos seguir fingindo e acreditando que o outro sabe também. E, no final, acreditando que a gente também sabe, mesmo no fundinho, não sabendo. Essa aí me pegou muito, essa frase aí me pegou muito, me impactou. E aí teve um print de um stories que uma web amiga postou, que não é exatamente sobre isso, mas pra mim foi pro mesmo lugar, bateu sobre isso. Eu vou ler aqui pra vocês. Ó, presta atenção nesse textinho, tá? Presta atenção. É impactante. As coisas não dão certo. Nunca deram certo. Não foram feitas para dar certo. Nós é que temos a ambição do alinhamento e da simetria. E até inventamos deuses perfeitos, construídos à imagem e semelhança do que sonhamos. As coisas não dão certo. Nós é que cerzimos o pano, obturamos o dente, remendamos a fronteira no mapa e inauguramos na estátua de chumbo um simulacro de ave. Queremos crer que as coisas dão certo, que as coisas agora estão dando certo e, se Deus quiser, sempre darão. A frase está assinada aqui como Carlos Machado. Se é dele, não sei nem quem é, porque não pesquisei, confesso, mas... Eu amei! Amei! Vocês amaram? Volta pra ouvir de novo. As coisas não dão certo. Nunca deram certo. Não foram feitas para dar certo. Nós é que temos a ambição do alinhamento e da simetria. E até inventamos deuses perfeitos, construídos à imagem e semelhança do que sonhamos. As coisas não dão certo.
Nós é que cerzimos o pano, obturamos o dente, remendamos a fronteira no mapa e inauguramos na estátua de chumbo um simulacro de ave. Queremos crer que as coisas dão certo, que as coisas agora estão dando certo e, se Deus quiser, sempre darão. Pega aqui no coração, pega fundo no coração. Então assim, vamos dissecando isso aí. As coisas não dão certo. Se a gente for pensar bem, a gente é que fica consertando as coisas o tempo todo. Consertando, veja bem, a partir da nossa perspectiva do que é certo, do que é consertar. Então, assim, a gente enquanto humanidade, desvia o rio, porque a gente quer fazer uma correção e achar que é certo, represar a água de um certo jeito para explorar esse bem natural e transmitir para X pessoas. Mas o rio não tá nem errado nem certo, ele só está, entendeu? O dente, que ele falou, né? A obturação no dente. O dente fica podre, dá errado. A gente vai lá e conserta. Então, na verdade, nada dá certo. Tudo tá dando errado. O tempo todo. Eu acho que essa ideia é libertadora. E eu acho que junta com esse pensamento do ninguém sabe o que tá fazendo, tá só tentando. Porque eu acho que as duas coisas juntas podem deixar as coisas mais leves. Vocês não acham? Por quê? Ó, vamos lá. Se todo mundo tá só tentando, só que a gente tá tentando fazer as coisas, pensando se a gente, né, estiver falando de uma pessoa funcional, equilibrada, psiquicamente, tarará. A gente tá tentando fazer as coisas que a gente acha certo, do jeito certo, certo? Mas existe o jeito certo? Se a gente pensar que, de fato, tá tudo dando errado o tempo todo, porque esse é o jeito das coisas acontecerem, e o que a gente tá fazendo é só remendar esses supostos erros, tá tudo bem a gente não saber direito o que tá fazendo, entende? Nossa, eu não sei, eu tô achando que dessa vez eu brisei muito. Mano, acho que dessa vez, acho que eu exagerei. Eu tô achando que não vai dar pra entender. Nossa, mas eu espero de coração que dê, viu, gente? Ai, tem aquela cena do The Office, a série The Office, que tem uma cena que o Michael fala. Às vezes eu começo uma frase, e aí eu começo a falar, e eu não sei bem onde a frase vai dar. E aí eu só continuo falando, e espero ela mesma encontrar o resultado dela. Eu tô me sentindo assim. Sometimes I'll start a sentence, and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way. Like an improv conversation. Improvisation. Tipo, eu comecei a argumentar uma coisa que na minha cabeça fazia muito sentido, mas de repente falando, parece que os pontinhos não se conectaram. Mas vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, não estão? Que essa ideia, quer ver? Que é essa primeira frase, de que as coisas não dão certo, alivia pra gente... então, acho que eu cheguei. Alivia pra gente a suposta culpa de não saber o que tá fazendo. Dá uma aliviada. Talvez a gente possa parar de fingir um pouco. Porque, de fato, as coisas dar certo é o quê, né? Também. Caralho, eu espero muito que tenha dado pra acompanhar, porque eu acho que a ideia é boa. Mas eu não sei se eu tô sabendo comunicar. Ai, nossa, gente, sério, tô sem falta de ar. Mas continuando. Vocês veem que essas frases, elas me impactaram, óbvio, tô falando aqui de um lugar pessoal, mas são frases compartilháveis, né? E são frases que são muito compartilhadas, porque essa cena do filme, por exemplo, aí que eu falei, do Liberal Arts, tem print dessa cena em tudo quanto é perfil de Instagram. Tem um monte de gente replicando a original, a tradução em inglês, um monte. Então, quer dizer, ressoa. Algumas pessoas se identificaram. A frase do adulto que vai pra reunião, as pessoas também compartilham. São frases engajáveis. Se todo mundo engaja, porque todo mundo, em alguma medida... Todo mundo é muita gente, né? Se muita gente engaja, é porque muita gente, em alguma medida, se identifica com essa colocação, com essa ideia, com esse conceito. Sabe? E aí que eu acho legal a gente pôr a mão na consciência e entender o poder dessa ideia. Aonde que ela pode levar a gente. Porque se você for pensar, é uma ideia muito libertadora. Primeiro porque, assim, dá um certo alívio você pensar que você não é a única pessoa do mundo que não sabe direito o que tá fazendo e tá sempre se questionando se você tá tomando as melhores decisões, a decisão certa, a decisão errada, porque, na verdade, ninguém sabe. Sabe? É legal você olhar em volta e falar, ninguém aqui sabe direito o que tá fazendo. E tá todo mundo só fingindo. E aí, a minha sensação, quando eu comecei a entrar nessa brisinha, é que eu meio que descobri o segredo das pessoas, sabe? Tipo um hack, assim, pra viver, assim, no mundo circular. É pensar, olhar em volta e falar, essa pessoa tá fingindo só, que sabe? Ela tá fingindo igual eu, então não preciso ter medo dessa pessoa, não preciso me sentir inferior, sabe? Não preciso me julgar, não preciso
Porque no fundo, a pessoa também só tá tentando. Ela tá fingindo bem, que ela sabe, mas ela também não sabe muito. Eu comecei a me acolher mais, assim, a ser mais gentil comigo quando essa ficha caiu. Quando eu tive esse insight, ele foi amadurecendo na minha cabeça. Quando eu me dei conta de que em maior ou menor grau, tá todo mundo realmente só tentando. E como eu mencionei no começo, ninguém ensina a gente a viver. Ninguém ensina a gente a fazer o caminho, né? Nasce, cresce, não sei o que, morre. Quando a gente veio pra cá, quando a gente estreou nessa vida, nessa encarnação, quando a gente deu as caras aqui, ninguém mandou o manual junto. Quando você saiu lá da vagina da sua mãe, ninguém falou, então você nasceu, tá aqui o seu manual do usuário, você vai seguindo passo a passo aqui que vai dar tudo certo. Não veio com uma apostila, adoro uma apostila. Eu adoro, a apostila aqui tem o quê? A, B, C, exercício, faça esse, depois vá pra esse, continue aqui, próximo tópico, adoro, mas não veio. Não veio com roteiro, não veio com passo a passo. O pouco que a gente deduz que é pra fazer, a gente vai aprendendo da observação, né? Do que as pessoas em volta fazem. E olhando e concluindo se aquilo tá dando mais ou menos certo ou mais ou menos errado. É ver, assim, o que dá pra eu tentar imitar disso aqui que essa pessoa faz. Que eu achei legal, eu achei que deu um resultado bacana. Essa pessoa teve aprovação dos outros, então deve ser show. E o que eu não devo tentar imitar porque é recriminado. Então a gente vai aprendendo, a gente vai tentando e testando sempre, né? Porque quando a gente é criança, você vai testar o limite da paciência da sua mãe, do seu pai, inclusive, ou da pessoa que cuidou de você. Você vai testar o limite do mundo físico, onde eu vou me machucar, onde eu não vou, o que é quente, o que é gelado. Você vai tentando. É claro que as pessoas cuidadoras vão ensinando a gente também, mas muito é da gente observar e imitar. Mas não tem o passo a passo. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então a gente chega nessa vida tendo só alguns professores. Bem entre aspas, tô fazendo aspas aqui com o dedo no vídeo. Só que esses professores também tem esse detalhe. Esses professores que estão ensinando a gente a viver, ninguém falou pra eles que eles vão ser professores. Né? Ninguém avisou, ninguém fez um teste pra ver se eles estavam aptos pra ensinar a gente a viver. Né? Esses professores que eu digo é o quê? Mãe, pai, avós, irmãos, primos, tios, tias, os professores de fato, né, na escola, os amiguinhos, os pais dos amiguinhos. Todo mundo que a gente vai encontrando e vai ensinando a gente alguma coisa. Só que entende? Que assim, não teve um teste de aptidão. Aquela pessoa, ela não se candidatou pra ser professora e falou, não, eu sei viver, tá? Eu sei ser adulto, fiz aqui a prova, passei. E agora posso ensinar esse outro ser a fazer as coisinhas dele. Não, mas sem querer a pessoa está ensinando. Sem querer a pessoa está sendo um professor e uma professora de um outro ser. E aí a gente vai imitando aquelas pessoas, intuindo ali o que é bom, o que não é, o que pode dar certo, o que pode dar errado, e seguindo. Isso não é tentar, a gente tá eternamente só tentando, galera. A gente começa, então, a observar e juntar as pecinhas, né? Um pouco desse comportamento, um pouco dessa atitude, um pouco dessa emoção, um pouco dessa escolha, né? E aí a gente vai observando, gostando e desgostando e juntando. E aí tem um outro pulo do gato, que por mais que a gente faça esse quebra-cabeça que é o nosso, que é próprio, né? Porque não é igual a ninguém, absolutamente ninguém no mundo tem a mesma vivência que nós, a mesma bagagem, o mesmo corpo, nada, né? Nós somos seres totalmente, integralmente diferentes. Então, a gente pode juntar tudo que as outras pessoas fizeram. A gente pode até imitar uma outra pessoa 100%, mas a fórmula da pessoa não vai dar certo pra você. Estão entendendo? Porque é outra coisa. Então, assim, se por um lado a gente junta tudo, achando que a gente vai tentar juntar tudo, achando que é o melhor caminho, pode ser que não seja. Vai dar certo? Não sei. Vamos ter que tentar, eternamente. E mesmo que não fosse esse compilado, mesmo que a gente se inspirasse 100% em outra pessoa, mesmo que a gente tente fazer isso, inclusive na vida adulta, que eu acho que é o que acontece muito com a coisa do influenciador, do coach, da rede social, que é essa tentativa de vender fórmula para as pessoas do que vai dar certo. Então, faça isso que você vai ser rico igual eu. Faça isso e faça sucesso igual eu. Olha, toma aqui esse passo a passo para você alcançar isso aqui que eu alcancei. Eu tô ensinando aqui para vocês tudo que eu fiz. Só que não adianta, galera. Não adianta. Porque a fórmula dessa pessoa você pode imitar 100% de todo tipo de detalhe que você viu na receita da pessoa. Você pode pegar o vídeo ali, a web aula, e você pode fazer exatamente o passo a passo do que tá escrito ali. Você não vai ter o mesmo resultado que a pessoa teve. Não vai.
E é por isso que essas fórmulas são tão perigosas. E é por isso que vende também. Porque, no fundo, ninguém quer só ficar tentando. A gente quer acertar, né? A gente não quer só tentar e errar, lidar com toda essa frustração, essa canseira, esse gasto de energia. A gente já quer o quê? O resultado. A gente quer a garantia. Nosso cérebro quer ficar confortável. Você fala, não, se ele falou que eu vou fazer e vou ganhar 1 milhão, eu vou fazer e vou ganhar 1 milhão. Mas não vai, porque não é igual. A situação não é a mesma. O tempo em que aquela pessoa ganha 1 milhão não é o mesmo tempo que você vai fazer o curso e tentar ganhar seu 1 milhão. As condições de temperatura e pressão não são mais as mesmas. O contexto sociopolítico não é mais o mesmo. O contexto econômico não é mais o mesmo. O seu contexto familiar não é o mesmo daquela pessoa. O seu cérebro não formou igual. Então não adianta. No final das contas, você vai ter que continuar tentando. É claro, é cansativo, né? A gente vai querer fugir disso. Porque, lógico, é muito melhor já tentar saber um resultado. Muito melhor ter o gabarito da prova. Seria muito melhor alguém já dar o gabarito e falar, ó, nessa situação aqui você decide esse caminho, nessa situação você decide esse caminho, mas isso aqui não é assim que funciona. A gente não veio pra cá desse jeito, assim, a nossa existência aqui, essa dimensão aqui que a gente compartilha, ela não é assim que ela toca. Ela vai continuar exigindo que a gente continue tentando. Porque também se a gente não tentar, vai ficar parado, né? E se ficar parado, morre, né? Então, a gente aí sobra com só essa opção. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui também. Pensa numa receita. Receita de bolo, receita do que você quiser. Cara, não sei se vocês já perceberam isso também. Acho que já, porque é uma coisa até que bem óbvia, assim. 2 pessoas podem pegar a mesma receita de bolo. Vai no site receitasnestlé.com.br. Não é publi, porque a Nestlé não me pagou nada. Mas é um site que eu lembrei. Vai no Panelinha, vai no Tudo Gostoso. Qualquer um deles. Pega uma receita, bolo de chocolate. Manda o mesmo link para 2 pessoas. As 2 pessoas podem seguir exatamente os mesmos passos com as quantidades medidas. O bolo não vai sair igual. Porque vai ter fatores ali, naqueles 2 processos de fazer bolo, que vão interferir para a coisa ser diferente. Para o resultado ser diferente. Porque não tem como a gente controlar todos os fatores que vão influenciar num processo. A não ser, óbvio, a gente tá falando de bolo, de receita, a não ser que a gente esteja falando de ultraprocessados. Né, que a gente tá falando de uma outra categoria, em que as coisas são replicadas infinitamente por máquinas em ambientes controlados, né? Aí, óbvio, tudo pode até sair idêntico. E tem coisa que nem sai. Quando a coisa é um pouquinho menos ultraprocessada, um pouco mais natural, tá até escrito lá, A cor pode variar, nananana. sabe? Então, assim, vamos tirar esse aspecto aí da coisa pré-fabricada, né, em ambiente totalmente controlado, e vamos falar da vida real, que nenhum ambiente que a gente vive, assim, na nosso dia a dia, nossa existência, é 100% controlado. Então, é isso. Assim como o bolo caseiro nunca vai ser igual, a receita de um projeto, de uma ideia, de uma carreira, de saúde, não vai ser igual. O mesmo remédio que funciona pra mim, não funciona pra vocês. O que funciona pra vocês, não funciona pra mim. Porque nós somos completamente diferentes. É triste, um pouco cansada. Tô até cansada de pensar nisso. E no final das contas, pra mim, o viver é exatamente igual fazer a receita do bolo, entendeu? A gente vai tentando no nosso melhor, a gente vai tentando seguir a receita que a gente aprendeu da melhor forma possível. Mas a minha sensação é que no final, assim, se der sorte, você vai acertar. Mas às vezes também vai errar. Muitas vezes. E tá tudo bem também, sabe? E acho importante a gente ter essa consciência também, pra gente ter um pouco mais de acolhimento com a gente mesma e um pouco mais de paciência com os outros, sabe? Que eu acho que numa esfera pessoal, eu achei que essa ideia, ela permite que a gente respire fundo um pouco e relaxe e se perdoe um pouco por não fazer tudo certo. Você se colocar ali no mesmo lugar que todo mundo, assim, tipo, eu sou só mais uma pessoa que está só tentando. Então, tá tudo bem. Eu tentei, uma coisa deu errado, tentei uma coisa que deu certo. Mas assim, não tem como a gente ter o controle do processo inteiro, entendeu? Porque sempre vai ter fatores influenciadores de fora, fatores externos que vão entrar no processo e vão influenciar o resultado. E com relação às outras pessoas, conforme eu internalizo essa ideia, eu passei a ser menos crítica com o outro, tipo, menos julgadora, sabe? Porque eu olho pra outra pessoa, como eu já falei aqui, e penso, não, tá, a pessoa, tipo assim, tá todo mundo só tentando, sabe? Tipo, para de criticar, para de julgar, porque, cara, as pessoas estão tentando, entendeu? Então, acho que me trouxe um pouco disso também, uma empatia maior, uma humildade maior, assim, um estado de relaxamento maior, né, de
tô tentando, você tá tentando, tal, e tá tudo bem, então a gente tá nessa juntos aqui. Eu acho que é pacificador, internamente pacificador, você perceber isso, assim, você começar a projetar isso pra fora nos seus comportamentos e nos comportamentos dos outros, sabe? E aí tem uma parte divertida de brisar nisso, que eu gosto, meu cérebro, ele gosta de levar as coisas pra outros planos, pra situações mais improváveis e mais extremas, né? Eu acho muito divertido você aplicar essa ideia em conceitos e contextos mais complexos. Por exemplo, em lugares onde se tomam grandes decisões ou decisões muito importantes. Então, imaginar, por exemplo, uma reunião cheia de executivas e executivos, e investidores, e CEOs e CFOs, para tomar alguma grande decisão sobre uma empresa. Então, eles estão lá em reunião, no conselho, e tem que tomar uma decisão importante. E todo mundo ali tá fingindo, na verdade, que tá super por dentro, que tá super sabendo o que tá acontecendo, que super sabe o que votar, sabe o que decidir. Mas eu gosto de pensar nas pessoas como pessoas, individualmente, pensar, cara, essa pessoa que tá com essa roupa e essa postura de sei tudo, sou investidor. Por dentro, pode ser que ele seja apenas uma criancinha se tremendo todo, se borrando de medo. Mas tendo que sustentar a ideia de que sabe o que tá fazendo, tendo que defender o seu ponto de vista, sabe? E se você for escalar isso, você pensa que todo mundo ali nessa sala, que é muito importante, muito fodão, que alcançou grandes lugares, que meio que alcançou tentando. Lógico, pode ter, além das pessoas herdeiras, né, que aí a gente não tem o que falar, mas pode ser que a pessoa tenha se dedicado, tenha estudado, tenha feito boas escolhas, enfim, na carreira, mas pode ser que a pessoa tenha dado sorte. Quem nunca trabalhou com uma pessoa sênior que se falou, caralho, essa pessoa é muito ruim de trabalho. Como que essa pessoa chegou até aqui? Quem nunca, gente? Você fica embasbacado, você fica, não é possível que essa pessoa é minha chefe, essa pessoa é meu chefe. Essa pessoa deu sorte, essa pessoa tomou decisões ali na tentativa e ela deu sorte de dar certo. Então a decisão dela ser boa e assim ela vai, sabe? Então eu gosto de pensar nisso, gosto de pensar que essas pessoas também muito importantes, são só adultos premium que também estão ali fingindo. Sabe aquele desenho também, um desenho animado que não tem, tipo, 3 crianças vestindo um casacão e um chapéu, fingindo que são adultos? É tipo isso. Vocês imaginam essa cena? Eu fico imaginando assim, por exemplo, na política. Um monte de, sei lá, juízes, senadores, sei lá. Todo o povo da república. Fazendo uma reunião como se todo mundo fosse muito importante. Como se todo mundo soubesse muito do que tá fazendo. E no fundo, minha filha, ninguém sabe porra nenhuma. Tá todo mundo tentando, fingindo que sabe e defendendo os próprios interesses, né? Porque no final, acaba caindo nisso. Eu acho muito engraçado imaginar, tipo, vários executivos como criancinhas que estão tipo, ai meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, mas ninguém pode saber que eu não sei, então eu vou fingir que eu sei, vou fazer uma cara de mal e vou ficar bravo se alguém discordar de mim e vou argumentar. É muito bom ver as pessoas assim, gente. Dá uma sensação de que assim, ai, tá bom, ninguém é tão melhor que eu assim, sabe? Porque no fundo eu só tenho uma roupa melhor, tá? Chegou nesse lugar aí, mas não sabe direito. Porque assim, também se a gente for pensar, vamos pensar em uma outra situação, mais assim, mais extrema. Vamos pensar numa galera que tá construindo um foguete. Então assim, um foguete, uma coisa super tecnológica. E aí você junta uma equipe pra fazer um foguete, você tem que juntar a galera crânio. É um monte de engenheiro, físico. O que mais será que usa pra fazer foguete? Químico. Os crânios das suas respectivas áreas. Que afinal é uma coisa difícil, eu imagino fazer um foguete, um negócio que vai voar pra fora da atmosfera. Aí você vai lá, junta a galera mais crânio, que estudou pra caralho, que sabe pra caralho sobre aquele assunto, que sabe tudo das coisinhas de foguete, que faz um monte de conta, que estuda, que não sei o quê, que dedica a vida a desenvolver esse conhecimento, nananana. Aí eles vão lá e constroem o foguete, né? Com todo o conhecimento deles. Só que o que acontece com o foguete? O foguete lança... 20 segundos depois ele explode. E aí, Katsu? Não era os fodão que sabia tudo que tá fazendo? Não era fazendo um monte de cálculo, que não sei o que montou foguete? Quer dizer, no final o que aconteceu? Também só tentaram. Fizeram um monte de conta lá, mas no final estavam só tentando. Entendeu? Tem gente que tenta em escalas e consequências muito mais graves, né? A gente mesmo tem que ficar na humildade. A gente vai tentando assim, mais a nossa vidinha mesmo,
sem prejudicar o amiguinho, né? A gente vai tentando com esse limite de que a gente quer com as consequências que não for da vida do outro. O ideal é isso aí. Muita gente não tem essa perspectiva, não faz essa jogada e essa ref. Mas o bacana seria isso, seria a gente ter essa consciência, ter essa humildade, porém tentar com limite, tentar sabendo que não dá pra tentar qualquer coisa ali que vai ferrar com a pessoa ao seu lado. Pra finalizar, a mensagem que eu tenho também pra vocês é um lembrete, assim, importante, que eu tô falando aqui pra gente ser o quê? Mais compreensiva, pra gente ser mais paciente, mas não é pra ser otária, tá? Ei, 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 não é isso que eu tô falando. Nada de ficar dando moral pra gente tóxica, agressiva, abusiva, escrota, com a justificativa de que Ai, tadinha dessa pessoa, ela tá só tentando, né? A Mari falou. Mari G falou que a pessoa tá só tentando, né? Vamos dar uma moral. Não. Ei, 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 tá? Então você, o quê? Você fica esperta. E aí, é o menor sinal de que essa pessoa tá errando com você, mais de uma vez, ou está te prejudicando, está te fazendo mal, foda-se, tá? É rapar fora, pegar seus panos de bunda, tomar seu rumo e mandar a pessoa tentar lá longe de você. Toca pro inferno, motorista. Então, vai continuar tentando? Vai, mas vai longe de mim, tá? Então, assim, compreensivas, porém espertas. Então, combinada? É assim que a gente vai seguir? Eu posso contar com vocês? Posso, né? Eu sei que eu posso. Eu confio muito em vocês, assim, na perspectiva de vocês, na consciência de vocês, no bom senso. Tá joia? Ah, então tá joia, gente. Foi ótimo. Foi ótimo o nosso papo. Eu espero que, assim, não tenha viajado demais. Tipo, além da conta, assim, eu espero que tenha dado pra acompanhar. E é isso. Quinta-feira tem mais, ou sexta-feira, né? Que às vezes eu atraso um pouquinho, mas vai dar certo. Tá joia? E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau, tchau.